Olá, meus irmãos, graça e paz, um ótimo dia, um excelente dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Hoje nós nos encontramos aí no capítulo 18. No capítulo 17 nós vemos aí o surgimento de Elias. Elias aparece na nossa história, na história do livro de 1 Reis. Começa todo aquele processo onde Deus o usa para dar uma sentença a Acabe, que não iria chover, e nós iniciamos então hoje o capítulo 18, onde diz, depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca. Então a gente percebe que foi 3 anos de seca sem chuva, e não era sem chuva, era sem orvalho, não tinha literalmente nada. Então imagine como as pessoas estavam, a fome terrível, tantas situações muito complicadas, ao ponto que nós lemos o texto e vê que Acabe manda as pessoas irem às cidades para buscar alimento, para ver se haja alimento, capim para os seus animais ou alguma coisa para não precisar sacrificar mais. Mas ao mesmo tempo que ele mandava buscar alimento, ele também estava a todo custo atrás de Elias, para matar Elias, para realmente se vingar, um desejo de vingança. E nós percebemos alguns detalhes desse texto, tem todo o sacrifício que Elias faz, que nós alcancemos, como Deus agiu, como Deus moveu, é algo muito tremendo. Mas em paralelo a isso nós podemos observar algumas coisas. Primeiro, que Deus não simplesmente alimentou Elias como nós vemos no capítulo 17, mas Deus também o protegeu. Porque Obadias vai dizer que Acabe rodou o país, que Acabe foi às outras nações, lembrando que Acabe no momento um rei muito poderoso, muito rico, com muito recurso. Então ele manda homens em todo o seu reino, nos reinos vizinhos, obrigando eles a dizer que eles fizeram tudo o que era possível para tentar achar Elias e não achavam. Então nós percebemos que como Deus protegeu, não simplesmente alimentou, mas protegeu Elias quando estava perto do ribeiro, junto da viúva, em todos os momentos onde Deus mandou, Deus protegeu, Deus guardou, que de repente os próprios soldados de Acabe passaram perto e não encontraram Elias. E isso é lindo ver, que Deus não simplesmente supre as nossas necessidades, mas a gente tem também um Deus protetor. O próprio Salmos vai dizer que o Senhor é minha fortaleza, Ele é o meu refúgio, Ele é um porto seguro, é onde verdadeiramente nós temos segurança. E através da vida de Elias, nós percebemos isso. E enquanto Deus guardava Elias, protegia Elias, Deus também estava protegendo os seus outros servos. Nós percebemos que Obadias, um homem de confiança de Acabe, mas temente ao Senhor, ele protegeu aqui 100 profetas. E não somente protegeu, não somente guardou, mas os alimentou. E percebe um paralelo? Que aquilo que Obadias faz com esses 100 profetas, Deus fez com Elias. Deus fez com Elias, guardando, protegendo e não achando. E é interessante porque quando Elias aparece a Obadias fala assim, mas por que eu vou morrer? E eu fico entendendo que às vezes para Deus agir, para Deus mover, eu entendo isso, nós temos que estar disposto a correr risco. Nós temos que estar disposto a correr risco. E eu creio que o maior risco que nós devemos que correr a todos os dias é o risco de confiar no Senhor. De olhar para as situações, não é simplesmente olhar para as situações e cruzar os braços, não. Mas olhar para a situação e exercer fé. E crer que Deus está agindo, que Deus está movendo. Sabemos que isso não é fácil. Sabemos que isso não é algo simples de ser feito. Às vezes nós deixamos isso para a última situação. E a gente percebe que Elias depositou sua vida em Deus, aonde Deus o alimentou, onde Deus guardou. Esses 100 profetas que o texto menciona também exerceram fé de permitir que Obadias vamos dizer assim, os ponha na caverna, os alimente, os dê água. E agora vem a vez aqui de Obadias, de Deus agir na vida de Obadias. Porque Elias apareceu para ele, Elias poderia ter aparecido para qualquer pessoa, mas decidiu aparecer para Obadias. E quando diz, vai lá, e Obadias fala, não, tô fora. O que é isso? O Senhor vai te levar daqui para qualquer instante, te colocar no outro lado do país. E eu vou estar mentindo para Acabe, Acabe vai me matar. E o que eu fiz para merecer isso? Sabe, ali é aquele medo de temor. Um homem que estava sendo poderosamente usado por Deus, agora teme pela sua própria vida. Mas ele não parou para pensar que se Acabe descobre que ele estava escondendo, Acabe nem tanto, que era Jezabel,
Mas se Jezabel descobre que ele estava escondendo profetas, ele também seria morto. Mas percebe que o momento de pressão, mas Elias promete, não, vai lá, eu vou ficar aqui, vou te esperar. E vai, então ele faz, Acabe vem, encontra com ele, todo o sacrifício é feito, né? A gente sabe aqui o que acontece. E no final, quando lá no versículo 41 diz, Elias disse a Acabe, vai comer, pois já ouço barulho de chuva. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu ao alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto em terra de joelho. O homem que acabava de ter tido uma experiência de ser guardado por Deus, o homem que acaba de ter uma experiência sobrenatural, de ver fogo descer do céu e consumir o holocausto, ele ainda, mesmo assim com tudo isso, ele entende quem fez tudo. Porque diz que ele fala, olha, desce Acabe, vai comer, vai beber, porque hoje tem chuva. E ele não simplesmente não chega, não profetiza, ele não chega e determina, não. Ele chega e prostra-se diante daquele que fez todo o milagre, diante daquele que fez todas as situações. Às vezes, irmãos, o que pode estar faltando nas nossas vidas é algo pouco. Às vezes nós já presenciamos tantas coisas na presença de Deus, tantos milagres, mas isso não justifica o fato de não nos dobrar diante do Senhor. Precisamos continuar andando de joelho na presença do Senhor. Precisamos, mesmo vendo tudo aquilo que Deus faz, mesmo vendo tudo aquilo que Deus tem agido na nossa vida e através das nossas vidas, precisamos nos prostrar diante dele. E essa parte do texto é a parte que mais me chama a atenção. Que mesmo com tudo aquilo, Elias entende quem ele é e quem Deus é. E que possamos fazer o mesmo. Beijo no coração, meus irmãos. Fiquem todos com Deus em nome de Jesus.